Bom dia pessoal, bom dia sexta-feira. Deus abençoe muito o nosso dia, que seja não só mais um dia, mas que seja um dia, o dia, né, cheio da presença do Senhor. Que Ele venha mesmo sobre essa live, falando aos nossos corações, que Ele preencha a nossa manhã e todo o nosso dia com a Tua presença, nos leve para o centro da vontade dEle, afaste todo e qualquer mal que tenta nos distrair, que tenta nos tirar do propósito. Pai, nós declaramos e Te agradecemos por mais um milagre da vida. Fale conosco, Pai. O Senhor tem liberdade aqui. Abra os nossos corações, os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente contemple as Tuas obras, para que a gente contemple o Teu falar, as Tuas escrituras e sinta, Pai, verdadeiramente a Tua presença. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como é que tá o frio aí, gente? Eu sei que não é no Brasil todo que tá frio assim, não, mas aqui tá, viu? Pra gente que não é tão acostumado, tá bem friozinho. Mais uma semana se encerrando com a graça de Deus, né? Eu sempre falo que chega no final da semana, na sexta-feira, e aí tá todo mundo mais cansado, mais desanimado, né? Vou fazer o que dá, vou fazer o que é possível, que tá no meu alcance. E não, a gente tem que acordar declarando: esse vai ser o melhor dia da minha vida até o momento de hoje. Eu não quero viver como mais um dia, mais um momento, né? O Senhor quer usar todos os momentos da nossa vida para que a gente aprenda a contemplar a grandiosidade da presença e das bênçãos dele na nossa vida. Então, todo dia é um dia muito especial. Deixa eu abaixar só um pouquinho o som aqui. Hoje eu tô num cenário diferente. Gente, eu amo esse cenário aqui. Pera aí. Mexi numa coisa no computador aqui. Ah, deu certo. Pronto, deu certo. Mas que bom estarmos juntos aqui mais um dia. Ontem nós começamos a ler juntos. Antes, né? Quero dar boas-vindas se é a sua primeira vez aqui na live. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos de segunda a sexta fazendo nosso devocional diário. Mas se você caiu aqui por acaso, deixa eu te falar, você não caiu aqui de paraquedas, não foi por acaso, né? Fica aqui, vem viver esse propósito conosco, da gente conhecer mais quem Deus é. Nós estamos lendo juntos a Bíblia, né? Estamos lendo agora o Novo Testamento. E entramos ontem juntos na carta aos Filipenses e é uma carta abençoada. Não sei vocês, mas quanta coisa o Senhor falou no meu coração na live de ontem. Eu peço perdão, muitas pessoas me perguntaram, eu não consegui postar ontem a live no YouTube. Ontem eu tive um imprevisto não muito bom, mas coisas que acontecem na vida, a gente não tem controle sobre todas as coisas. Então, sabe quando tem aquele dia? Por isso que eu falo. E ontem a gente falou disso na live, né? Que a gente planeja. A gente viu o exemplo do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Ele planejou uma coisa, ele planejava ir implantar igrejas, levar o evangelho para a Ásia, e o Senhor falou com ele: antes você vai para a Europa, né? E quem estava na live ontem vai entender. Vou contextualizar um pouquinho, mas o apóstolo Paulo estava planejando ir para a Ásia, e quando ele teve um sonho, né? Um sonho com um homem. E aí o homem falava que não, que ele não era para ele, era para ele ir para a Europa, pedindo ajuda, né? Um homem pedindo ajuda para ele. Então ele foi e foi direcionado e foi obediente, né? Como nós precisamos ser obedientes. E ele entendeu que os sonhos, os planos do Senhor são muito maiores, muito maiores. Quando a gente escolhe viver, porque é uma escolha, tá, gente?
Eu sempre falo, é uma escolha. Muitos conhecem a Deus, mas poucos verdadeiramente escolhem viver com o coração aberto os sonhos e a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é um ato de coragem, um ato de ousadia, né? Quando você se entrega verdadeiramente e abre todas as áreas da sua vida para que Ele haja através de você. E o apóstolo Paulo, a gente percebe um exemplo claro de obediência. Então, quanto nós precisamos ser obedientes? E aí ontem, lendo, né, juntos a carta aos Filipenses, eu contextualizei um pouquinho para vocês, a gente viu que graças à atitude de obediência do apóstolo Paulo, várias pessoas foram salvas, várias pessoas foram transformadas, né? Várias pessoas. E eu falei para vocês que às vezes a gente acha assim que o apóstolo Paulo chegava no lugar e já implantava a igreja, um templo enorme, aquela coisa toda. E não era assim, as igrejas começavam dentro da casa, né? Dentro da casa, em qualquer lugar onde tinha uma pessoa, ele estava pregando o evangelho, aquela pessoa era transformada. E aí ela tomava posse, era batizada com o Espírito Santo ali, recebia e já começava a fazer discípulos, e aí virava uma igreja, né? Então, uma pessoa que foi transformada, a gente deu ontem, né? A gente viu que a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipe, começou por quem? Começou por Lídia, uma mulher que teve o seu coração aberto. Então, o apóstolo Paulo estava lá, pregou para ela, levou o evangelho até ela, ela se abriu, permitiu que a vida dela fosse transformada e ela foi obediente para que a obra dela se cumprisse também na vida de outras pessoas, para que ela fosse instrumento do Senhor. Então, gente, a gente não tá aqui em vão, a gente não tá aqui só passeando, só apreciando. Se a gente pensar assim, a gente vai estar sendo totalmente egoísta. É como se a gente estivesse falando com Deus, ei, eu não preciso do Senhor. Mas aí quando o negócio aperta, quando a dificuldade vem, para quem que a gente corre? Para quem que a gente corre? Para Ele. Então, sejamos humildes de coração para reconhecer a nossa dependência no Senhor em todas as áreas, não somente no momento ruim da nossa vida, mas também no momento bom, né? Ele quer que sejamos instrumentos dele aqui na terra. E aí, por isso, eu quero começar lendo Salmos 1 hoje. Esse salmo é lindo demais. Ele é curtinho, mas olha que profundo que ele é. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Dia e noite. Essa, a gente fala, né, que é a liberdade do evangelho, que muitas pessoas hoje em dia pregam uma liberdade no mundo. Seja quem você quiser ser, faça o que você quiser fazer. E aí a gente vê pessoas, na verdade, ao invés de serem libertas, elas estão sendo aprisionadas, por uma ideologia que não fecha, Se você for viver só pelos seus prazeres, se você for viver só pelo que sua carne quer, pelo que o seu sentimento quer, você está fadado ao fracasso. Nós estamos fadados ao fracasso. A verdadeira liberdade consiste em não sermos prisioneiros das nossas próprias vontades. De não sermos prisioneiros daquilo que a nossa carne quer. Pensa, se toda vez que sua carne desejar algo, você tiver que cumprir aquilo, você ter que ir lá satisfazer. Olha que prisioneiro, você está sendo prisioneiro de si mesmo. Então, como a gente precisa ter cuidado com isso? É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aqui ele está falando da pessoa que tem satisfação na lei do Senhor e medita dia e noite. A pessoa que tem a satisfação nos planos, nos sonhos do Senhor, que cumpre, né? Que renuncia, porque às vezes a gente quer só a parte boa, né? Eu quero a parte das bênçãos. A bênção é bom demais. Mas e as suas, né? E as suas escolhas? E os seus deveres?
E os seus deveres, né? Nós temos direitos, mas também nós temos deveres. E aí quando a gente passa a cumprir, meditar dia e noite, eu tô lendo Salmos 1, quando a gente passa a meditar dia e noite na palavra do Senhor, aquilo vai entrando de tal forma no nosso coração, porque a gente vai se alimentando disso. É o que a gente falou ontem. Tudo depende do que a gente tem se alimentado. Se a gente chegar pro mundo, se a gente chegar pro nosso dia já vazio, sabe? Sem ter preenchido de nada, sem ter sentido de nada, a gente vai se preencher das coisas do mundo, de coisas vazias. E aí quando você vê no final do dia, você tá exausto, você tá esgotado, vai passando dias, vai passando semanas, sua vida vai passando e você tá preenchido de coisas vazias, a sua mente tá atormentada, você não sabe pra onde você vai, você não sabe quem você é. E aí quando você foi vendo, você foi enchendo, que nós somos um vaso, você tava enchendo seu vaso com coisas que não eram do Senhor, não eram do caminho do Senhor, né? Então, ele tá falando aqui, olha, a pessoa que tem satisfação na lei do Senhor, medita nela dia e noite, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Eu sempre digo pra mim mesma, porque a gente tem que ir dizendo, né, pra nós mesmos, quando a gente conhece os planos do Senhor e sabe que o tempo dele é bom, perfeito e agradável, a gente tem que ir reconhecendo, tomando posse e nos relembrando disso diariamente. Quando algo foge do meu controle, sempre vai fugir do nosso controle, as coisas sempre vão fugir do nosso controle, gente. Quando algo foge do meu controle, durante ou um plano, um projeto, um sonho, algo, independente do que for, eu sempre digo pra mim mesma assim, sabe? Olha, melhor não acontecer agora do que acontecer no tempo errado, no tempo que não é de Deus. Porque às vezes você sonha tanto com algo e vai lá e cumpre faz com as suas próprias mãos, né? Não espera o tempo certo, não espera o tempo de Deus. E aquilo ali, no primeiro momento, vai até dar certo, né? Aos seus olhos deu certo, você fala, nossa, tá dando certo. Não sei se vocês já viveram algo assim, mas eu já vivi. E de repente, aquilo que antes parecia estar dando muito certo, começa a desmoronar. Você não consegue manter aquilo, né? Vai ficando muito difícil, vai ficando muito pesado. E as coisas começam a dar um looping de não dar certo. E aí é exatamente isso que ele tá falando. Porque se é no tempo errado, se algo chega pra você no momento que você não tá pronto, você não vai conseguir sustentar aquilo. Você não vai conseguir sustentar. Você não tá maduro o suficiente para aquilo. Então, a primeiro momento vai ser uma bênção e depois o que era a bênção vira uma maldição, porque não era o tempo certo de Deus para a sua vida. Então, o quanto nós precisamos ser obedientes até nisso e entender o tempo certo de Deus, não tentar abrir as portas no momento errado, sabe? Às vezes a gente vai dando chute na porta, vai abrindo, não, eu quero, como crianças mimadas mesmo, né? Vai fazendo com a própria vontade. E como vai ficando pesado viver assim, como vai ficando difícil, a gente vai ficando machucado, a vida vai ficando pesada e o Senhor quer tirar esse peso, quer que a gente viva uma vida leve, né? O Senhor não nos prometeu que não teremos problemas, mas Ele nos prometeu o quê? Que estaria conosco, que na nossa fraqueza Ele se faria forte. Então, como a gente precisa, independente da circunstância, manter uma leveza na vida. Só que a gente só vai conseguir, né, contemplar a leveza quando a gente contemplar o tempo sagrado de Deus. Se a gente não conseguir ter essa contemplação, esse olhar na coisa certa, a gente vai continuar se machucando, se esgotando, como a gente tem feito tanto. Então esse salmo é lindo, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Então que a gente peça a Deus, Deus, me coloca no lugar certo, na hora certa, quando eu estiver pronto.
Porque aí sim, às vezes, gente, a gente também fica muito preocupado, foca muito nos frutos que a gente vai dar, né? E o Senhor nos promete que daremos frutos, porque Ele fala, árvores boas dão o quê? Bons frutos. Então nós vamos ter resultados das nossas obras. Claro que teremos. Mas não é o nosso alvo principal. Uma árvore, né? Ela não começa já com seu fruto, ela começa com a semente. E aí a gente quer pular a etapa. A gente já quer começar lá no fruto. Aí a gente não vai dar fruto nenhum. Se a gente não entender que a gente começa por uma pequena semente, que é regada diariamente, que é cuidada diariamente. Uma árvore precisa o quê? Ser podada. É isso que o Senhor faz na nossa vida em tantos momentos. Ele vai podando, Ele vai tirando pessoas, Ele vai tirando situações, Ele vai tirando circunstâncias, lugares. Ele vai tirando atitudes. E às vezes a gente vai se revoltando com Ele. Senhor, por que às vezes tudo começa a dar errado? E às vezes é uma poda que Ele está fazendo para que aí sim você consiga crescer e dar frutos. Então a gente precisa colocar de novo os nossos olhos naquilo que verdadeiramente importa, contemplando o tempo de Deus, para que a gente tenha paciência. E paciência é fruto do Espírito Santo. Não adianta a gente querer ser uma pessoa naturalmente paciente sozinhos. Tem gente que já tem uma natureza mais paciente, mas o ser humano, ele, no geral, ele é naturalmente impaciente. Nós somos naturalmente impacientes, ansiosos, né? Queremos ter controle sobre todas as coisas. Por que nós ficamos ansiosos? Porque a gente quer ter controle. E aí, quando a gente perde o controle, a gente fica o quê? Inseguro. E a insegurança traz o quê? Ansiedade. Então, a gente precisa pedir ao Espírito Santo diariamente para que a gente viva os frutos do Espírito. E aí ele continua. Não é o caso dos ímpios. Então, os ímpios, o que acontecem? Eles podem até dar frutos, mas os frutos não permanecem, as suas folhas logo murcham e tudo que ele faz não prospera. Pode prosperar por um tempo, mas o fruto da vida dele, você vê que no geral, a vida dele deu certo em uma área, mas na outra não dá, na outra não dá, na outra não dá, né? Então ele fala, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu amo uma frase porque, gente, é muito real. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas sábias disseminam o quê? Sabedoria. Né? Você já percebeu aquela pessoa que ela é sábia com o falar? Ela é sábia com as palavras, com o agir, ela é doce, ela sabe a hora de falar, a hora de se posicionar. E aí ela vai dando tanto exemplo que você fala, meu Deus, como essa pessoa tá me inspirando. E aí você até se constrange com a sabedoria dela, você tá, né? Igual a pessoa que é paciente. Você tá num momento de impaciência, você tá nervoso, você tá estressado, a pessoa que é paciente, ela até te constrange, você fala assim, não, meu Deus, eu preciso tomar posse dessa paciência também, o que eu tô fazendo, né? E é exatamente isso aqui que a gente leu nos Salmos. Os ímpios, eles vão sair o quê? Causando destruição, sofrimento na vida das outras pessoas. Porque nós não nascemos para nós mesmos. Se a gente nascesse para viver sozinho, a gente ia nascer numa ilha isolada e ia ficar só a gente. E não é. Lá em Gênesis, né, a gente lê que o Senhor fala, não é bom que estejam sós. Nós precisamos das pessoas. Então nós estamos aqui não somente para ser servidos. O ser servido é uma consequência, mas nós estamos aqui muito mais para servir. Então, quando a gente entende isso, a gente preocupa até com a nossa existência e com as nossas atitudes. Pera, o que eu quero transbordar sobre as pessoas?
O que eu vou transbordar é o que eu tô me enchendo, quem eu tô sendo, como eu tô me alimentando. Isso que vai sair por aí. Amém? Então, eu comecei lendo esse Salmos 1 porque vai falar muito também sobre, vai completar muito a nossa leitura hoje, que é a carta aos Filipenses, que nós começamos ontem. Nós vamos começar hoje capítulo 2, então se você está com sua Bíblia, abra aí na carta aos Filipenses, capítulo 2. Ontem eu contextualizei um pouquinho, comecei a live também contextualizando, que a carta aos Filipenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e os teólogos dizem que essa carta foi escrita durante a sua prisão em Roma. Então eu sempre gosto de enfatizar isso, e eu sempre gosto de ler a Bíblia também pensando na perspectiva que foi escrita, sabe? Naquela época. A Bíblia, ela é atemporal. Nós pegamos todos os ensinamentos pra gente hoje, né? Mas nós também precisamos entender o contexto da pessoa, porque o Senhor usa pessoas imperfeitas, assim como nós, né? Para dar o poder, entrega o Espírito Santo e fala: olha, meu filho, vai viver as obras e eu vou te capacitar, né? E a gente vê isso com o apóstolo Paulo. Então, a carta aos Filipenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo durante sua prisão em Roma. E foi um desvio ali. O apóstolo Paulo sonhava em ir para a Ásia, né? Espalhar o evangelho pela Ásia. Quando ele teve um sonho com um homem pedindo ajuda, ele falou: não, vou refazer aqui a minha rota. Então ele foi para a Europa. E ele não foi sozinho, a gente vai ver que ele foi com Timóteo, que era um grande amigo do apóstolo Paulo também, um grande auxiliador. E todos nós precisamos de auxiliadores durante a nossa vida. O apóstolo Paulo vai falar isso aqui hoje. Nós não estamos sozinhos. Então a live ontem foi muito especial, porque apesar do apóstolo Paulo estar preso e passando por um momento tão difícil, ele fala o tempo inteiro da alegria de viver. Ele não fica se lamentando sobre as suas dificuldades. Quanto a gente tem para aprender nisso, né? Ele não fica só se lamentando, murmurando, reclamando, questionando as coisas de Deus, os propósitos de Deus. Não, ele coloca a alegria de viver. Gente, a alegria de viver é uma escolha. Nós escolhemos, entende? Pela forma como a gente vive, pelas nossas atitudes. Por isso que eu coloquei a live o nome Cuide das Suas Emoções, porque nós vamos ver aqui alguém que não cuidou das suas emoções. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes, muitas pessoas, elas se tornam religiosas e colocam tudo como se fosse espiritual e tiram ela de jogo. Fala: não, eu não preciso fazer nada. Não, nós também precisamos cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso corpo, para que aí sim a gente consiga viver plenamente no nosso espírito, né? Então ontem a gente leu sobre aquele versículo famoso que fala: porque para mim viver é Cristo e morrer para mim é lucro. Eu amo esse versículo. É uma entrega verdadeira, porque a gente sabe que esse plano aqui terrestre é apenas uma passagem. O nosso verdadeiro lugar é na eternidade. Então, quando a gente para pensar na eternidade, todas as nossas dores, sofrimentos, mazelas, tudo fica pequeno demais perto da grandiosidade ainda que o Senhor é. Então, como é importante a gente pensar, muitas pessoas não gostam de pensar sobre isso, mas é importante porque nos traz uma maturidade de viver, sabe? Nos coloca em um lugar que a gente coloca a importância da nossa vida em outros lugares. O que verdadeiramente importa. Pera, esse sentimento aqui, essa dor aqui, essa intriga, essa raiva, não vai valer de nada, sabe? O que verdadeiramente importa é o que permanece para sempre. É o alimento da nossa alma. Então, vamos começar o capítulo 2. Só estava contextualizando. Hoje ele fala um pouquinho sobre a humildade cristã. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito. Deixa eu repetir, gente. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação,
alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta. Esse versículo aqui é forte. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nossa, gente, como isso é difícil, hein? Mas como é necessário. Quando a gente pensa no interesse das outras pessoas, a gente quebranta o nosso coração do nosso egoísmo natural do ser humano, sabe? A gente tira o eu da frente e fala, pera, não sou só eu, né? É nós, é uma comunidade, é um corpo. O tempo inteiro o apóstolo Paulo nos lembra disso, nós somos um corpo. Dá para um corpo viver, as partes do corpo andarem por aí separadas? Um braço vai sair andando sozinho? Não! Nós somos um corpo e precisamos estar unidos. E a gente vê o quanto a gente está se desunindo, sabe? O quanto está polarizando. O quanto as pessoas estão colocando importâncias em coisas que não têm importância. Enquanto verdadeiramente deveríamos estar o quê? Juntos em um mesmo propósito. E a gente só consegue entender esse juntos em um mesmo propósito quando a gente entende isso. Não façam nada por ambição. Gente, isso é muito sério porque a gente quer isso. 3 coisas que o ser humano mais quer. É o que ele mais busca. É ser amado, ser aprovado, ser aprovado. Só que esse ser aprovado aqui, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso porque a gente coloca o nosso coração em um lugar arriscado demais, onde a gente depende demais da aprovação das outras pessoas, onde a gente começa a repetir padrões, a repetir comportamentos, a perder a nossa identidade. Por quê? Porque nós precisamos ser iguais ao resto e com a manada, porque se você for um pouquinho diferente, você vai ser julgado, vai ser visto. E aqui nós somos chamados para sermos escolhidos, gente. Nós somos separados. O Senhor diz isso na palavra. Nós somos separados. Por isso que ele fala sobre conversão. O mundo está indo por um caminho. Você converte e vai para outro. E aí as pessoas vão olhar para você, vão te julgar, vão te criticar, vão afastar, vão falar que você é isso e aquilo. Só que o seu coração está na aprovação de quem? Do Senhor, que te conhece no mais íntimo do seu ser, que te sustenta quando todo mundo vira as costas. Quem te sustenta, quem está com você é o Senhor. Então, conversão é sobre isso, é sobre sermos separados e escolhidos. Agora, se nós somos separados e escolhidos, quer dizer que nós somos melhores que as outras pessoas? Não, a nossa responsabilidade é maior. E o Senhor nos diz que para quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Né? Então, nós que conhecemos já a palavra de Deus, nós que conhecemos os caminhos do Senhor, nós que temos um relacionamento, uma intimidade, a nossa responsabilidade, ela é muito maior, porque as pessoas elas já não vão estar preocupadas mais tanto com o que está saindo da nossa boca, mas o que está saindo da nossa vida, quais as nossas atitudes, quem nós somos com a nossa família, quem nós somos dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Tantas pessoas se afastam do Evangelho, se afastam de Deus, não por Deus, mas pelas outras pessoas, pelo mau testemunho das outras pessoas, que se dizem cristãos por aí. Então, como a gente precisa, gente, tomar posse e ter responsabilidade sobre a nossa vida. O Senhor nos entrega um fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, não é em vão. O domínio próprio é para que você tome posse e saiba das suas atitudes, né? Saiba fazer escolhas sábias, conscientes. E como que a gente faz isso? Nos alimentando da palavra do Senhor.
né? Então, como a gente precisa tomar posse disso? Como a gente precisa entender isso? Nós temos grande responsabilidade. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso, né? Como a gente precisa resplandecer sobre a nossa vida, a alegria, a compaixão. Porque senão as pessoas vão falar, pera, que Deus é esse? Que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? Você já parou pra pensar? É muito mais fácil você apresentar Jesus para alguém que não conhece. Que não conhece. Eu tive o privilégio uma vez e o olho da pessoa ia assim, sabe? Ia clareando e falando, e o que ele fez por mim? O que aconteceu? É muito mais fácil você apresentar Jesus para quem não conhece do que para alguém que o conheceu, às vezes de uma forma, por uma pessoa, por algo que, sabe, que machucou ela. Por uma instituição, por uma pessoa, por uma circunstância, enfim. Então, não que a gente não coloque isso, a culpa em Deus, sabe? Talvez você foi essa pessoa ferida. Talvez você foi essa pessoa machucada, né? Mas dê uma nova chance. Se abra novamente para que Ele mostre o verdadeiro amor. Peça para que Ele coloque pessoas. Gente, eu pedia tanto para Deus, logo no começo da minha conversão, falava, Senhor, por favor, coloca pessoas com esse mesmo propósito no meu caminho, porque é um caminho no começo, gente, um pouco solitário. É solitário, sabe? Algumas pessoas se afastam, algumas pessoas não te compreendem. Eu ouvia murmurinhos, ouvia comentários, ouvia críticas. E não vou confessar pra vocês, aquilo chateava o meu coração, sabe? Porque você fala assim, pera, eu tô indo aparentemente pelo caminho que agrada o Senhor. Mas por que todo o resto tá me dando as costas, assim, tá meio estranho? E aí a gente passa a entender que é isso mesmo que vai acontecer, né? Porque você tá buscando o que agora, você converteu, você não tá indo mais pela multidão. O Senhor não quer que você seja mais um no meio da multidão. Não. O Senhor quer que você saia da multidão. E saindo da multidão, você precisa tirar pessoas que estão na multidão também. Essa é a nossa responsabilidade. Amém? E aí ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Gente, a gente vê na Bíblia o tempo inteiro. Jesus não distinguia as pessoas. Ele não evitava, nossa, nesse lugar eu não vou entrar porque fulano é assim, 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 assado. Não. Ele ia onde ninguém mais ia. Ele tocava nas pessoas que ninguém mais tocava. Ele curava pessoas que para o mundo já não tinha mais jeito. Ele usava pessoas que eram improváveis. Então o nosso alvo é Cristo. Olhar para as pessoas com o olhar dele, não com o olhar de desaprovação, não com o olhar de essa pessoa não tem jeito, com o olhar de improvável, né? Com o olhar mesmo de misericórdia. De misericórdia. Que embora seja Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual ele deveria se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, quando a gente para pensar em Jesus, a forma como ele nasceu, a humildade da forma como ele nasceu, a forma como ele viveu, a humildade de viver de Jesus. Jesus foi um bebê, gente. Jesus foi uma criança. Jesus foi um adolescente. Ele só começou o seu ministério com 30 anos. E ao longo desse tempo, ele precisou se esvaziar de si mesmo o tempo inteiro. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele não se colocava como melhor que as outras pessoas. Ele não se colocava como melhor que as outras pessoas. Ele estava com as pessoas. Ele abraçava todas as pessoas, né? Então,
Como isso é maravilhoso, como a gente precisa pegar o exemplo de Jesus, que sendo filho, o próprio Filho de Deus, poderia ir fazer milagres por toda a sua vida, poderia começar a agir por toda a sua vida, começar o seu ministério muito mais novo, mas não. Ele tinha um propósito a ser seguido, ele tinha um tempo certo para tudo dar certinho, sabe? E ele foi paciente. E a gente tem que pensar que Jesus, ele era Deus, mas ele veio em sua natureza humana. Então tantas vezes a gente lê na Bíblia, ele sofreu, ele se angustiou, ele se entristeceu, Jesus chorou. Tanto que ele precisava fazer o quê? Ele se afastava, ele ia para um monte orar. Então Jesus estava no meio da multidão, em muitos momentos, ele andava no meio de todas as pessoas, mas ele sabia qual era o seu verdadeiro alimento. Então ele saía para se alimentar espiritualmente. Né? Tanto que quando a gente vê o momento que Jesus foi tentado, 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus teve fome, gente, porque ele estava em sua natureza humana. E a gente vai falar isso na live do jejum, né? Ele estava em sua natureza humana, então ele teve fome. Mas o que? Ele estava o tempo inteiro se alimentando de algo que sustentava ele ainda mais, que era o seu lado espiritual. Amém? E aí, continuando, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Olha como Jesus morreu, gente. Tem uma forma mais humilhante do que morrer na cruz, despido, sabe? Ali, no meio de todas as pessoas. Quando a gente pensa nisso, a gente fala, meu Deus, quem eu sou? Quem eu penso que eu sou, sabe? O próprio Deus morreu por mim de uma forma tão humilhante mesmo. E ao mesmo tempo tão graciosa, mostrando a sua graça diante daquilo, né? E quem somos nós para pensarmos que somos melhores que alguém? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Gente, eu acho que Deus está falando isso com a gente agora, hein? Façam tudo sem queixas nem discussões. Então, hoje você vai começar seu dia diferente. Já declaro, eu não vou reclamar, eu não vou me queixar, eu não vou discutir, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. No meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Gente, olha que lindo! O Senhor ainda nos coloca num lugar que brilha. Ele fala, olha, vocês são escolhidos, nasceram para ser luz, deixa sua luz brilhar. Mas como que sua luz vai brilhar? Quando você escolher ser diferente, ter atitudes diferentes. Então, se o mundo tá brigando, se o mundo tá reclamando, se o mundo tá murmurando, se o mundo tá fazendo isso, a gente tem que ir fazer o oposto, né? Retendo firmemente a palavra da vida.
Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Que lindo, gente! Olha só, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O Senhor quer que a gente fique correndo, fazendo as coisas pela nossa própria vontade? Não por isso, porque Ele sabe que vai ser desgastante. Quando você está correndo, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que corre uma maratona. Ela bebe a garrafa de água toda no começo da corrida? Não. Se ela beber a água toda no começo da corrida, ela não vai conseguir terminar a corrida. E é isso que o Senhor fala pra gente. Ei, não queiram receber tudo de uma vez. Não queiram receber. Vai bebendo aos poucos. Para que você lá na frente não fique esgotado e sem recursos. Isso é lindo demais. E agora o apóstolo Paulo vai falar de uma pessoa aqui que chama Epafrodito. Epafrodito. E eu quero que a gente foque nessa pessoa. Porque olha o que aconteceu com ele. Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem esperou enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Então ele estava falando aqui para aquela igreja que estava enviando Timóteo, que era o seu braço direito, né, para que eles cuidassem de Timóteo lá. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Quem que era Epafrodito? Vamos ler o que aconteceu com Epafrodito. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então, Epafrodito, aparentemente, ele era um filho de Deus, ele era um discípulo. Aqui o apóstolo Paulo está falando que ele era o cooperador e companheiro, ele enviava a mensagem, o evangelho, junto com o apóstolo Paulo. Então, o que será que aconteceu com ele? Aí tá falando, eu vou precisar enviar ele de novo, pois ele tá com saudade de todos vocês e está angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele estava doente. Então, Epafrodito adoeceu. Mas qual será? Por que ele adoeceu, será? E aí que ele fala. E, de fato, ele ficou tão doente que quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando virem, novamente fiquem alegres e tenham menos tristeza, sabendo que ele está bem. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Gente, os teólogos dizem que Epafrodito, ele adoeceu emocionalmente, mentalmente. Ele se esgotou. Ele se doou tanto. E quando a gente fala de se doar, gente, aquela época ainda era se doar mesmo. Porque eles iam, né, para todos os lugares do mundo. Iam, era o quê? De barco, iam caminhando, iam sem recursos. Onde eles iam, eles armavam uma barraca e ficavam na casa das outras pessoas. Eles largavam as famílias e iam mesmo a serviço. E aqui fala que Epafrodito quase morreu. Ele adoeceu. Né? E as pessoas ficaram preocupadas. Por quê? Aparentemente ele era uma pessoa muito boa. Ele se doou com todo o seu ser para as outras pessoas. Mas deixa eu dar um recado aqui. Vamos nos relembrar. Não tem como a gente ajudar os outros se a gente não se ajudar primeiro. Não tem como a gente se doar, a gente servir, se a gente estiver vazio. A gente só vai conseguir transbordar aquilo que a gente tem.
Por isso que a gente precisa cuidar tanto das nossas emoções. A gente não pode se esquecer que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que contém uma alma que habita em um corpo. Se uma dessas partes se desequilibra, as outras também vão se desequilibrar. Então, um homem de Deus que servia a Deus está nos dando um exemplo aqui do que não fazer. Não permitir esse esgotamento emocional. Na nossa alma, gente, está os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos traumas, né? E como nós precisamos cuidar da nossa alma. Como nós precisamos cuidar da nossa alma. O nosso espírito é por onde a gente se liga a Deus, né? É onde a gente liga. É o nosso ser divino, onde a gente se liga a Deus. Então, como que primeiro a gente vai fortalecer o nosso lado espiritual? Nosso lado espiritual. Ouvindo. Na Bíblia diz que é o ouvir. O ouvir. Escute. Ore. Leia. Conheça quem Deus é. Fortaleça o seu espírito. E a sua alma? As suas emoções. Os seus sentimentos. Como você tem alimentado elas? Como você tem cuidado das suas emoções? Muitas pessoas se tornam religiosas a tal ponto que esquecem de cuidar das suas emoções. Mas não tem como você ser uma pessoa espiritual e cumprir a obra de Deus plenamente aqui se você estiver doente emocionalmente. Então você precisa se fortalecer. Cuide dos seus sentimentos. Ore. Entregue para Deus, sim, mas se vê que está chegando num ponto que não está dando, ei, busque ajuda. Busque ajuda. O Senhor usa tantas pessoas para nos ajudar nisso. Cuide das suas emoções, tenham por perto pessoas que te encorajam, pessoas que vão ser amparo, que vão te auxiliar, mas cuidem das suas emoções. Por fim, o corpo. Cuida do seu corpo, gente. Vamos parar de ser religioso. Como que você vai cumprir a obra de Deus se seu corpo está fraco? Espírito forte não habita em corpo fraco. Espírito forte não habita em corpo fraco. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Então a pessoa às vezes está, eu vou ler a Bíblia, eu vou engolir a Bíblia, vou orar. Mas eu não vou me alimentar bem, eu vou assistir coisas que não vão me preencher, que não vão me edificar, não faço exercício físico, não durmo bem, me entupo de coisas que estão adoecendo o meu corpo. Pera, que hipocrisia é essa? Nós estamos sendo hipócritas. Né? Nós temos que cuidar dessas 3 áreas, corpo, alma e espírito. Então a gente viu aqui um exemplo. Epafrodito, ele adoeceu de tal maneira porque se esgotou mentalmente, emocionalmente. Então, como nós precisamos cuidar disso? Como nós precisamos falar sobre isso? Nós somos seres humanos que vamos ter sentimentos. Se a gente não souber lidar com os nossos sentimentos, a gente não vai saber lidar com as outras pessoas. Né? A gente está querendo pular a etapa, a gente quer curar pessoas antes de sermos curados. Como que você vai entregar o seu melhor para os outros se você não está entregando o melhor para si mesmo? Então nós precisamos cuidar, gente. Não sejamos religiosos. Cuide das 3 áreas do seu corpo. Alimente o seu espírito, alimente a sua alma, alimente o seu corpo corretamente, né? Para que aí sim a obra de Deus flua através da sua vida. Flua. Os nossos sentimentos, eles nos cegam. Eles nos cegam. Em alguns momentos da nossa vida, a gente é como um óculos, né? E as lentes vão ficando embaçadas. Traumas. Às vezes você... Gente, eu vou falar uma coisa aqui agora
da psicologia, mas só para vocês entenderem. Vão ficando coisas no nosso inconsciente que às vezes a gente nem lembra. A gente nem lembra. Coisas que você sofreu na sua infância, coisas que você sofreu na sua juventude, coisas que você sofreu na gestação da sua mãe, que você nem lembra, e vão ficando ali no seu inconsciente, né? E aí, às vezes, chega numa certa idade, você não tá sabendo lidar com tantos sentimentos, com tantas coisas, com tantos traumas que você passou. Então você precisa o quê? De um auxiliador, de uma pessoa que vai pegar na sua mão, muitas vezes, e vai te ajudar a caminhar, né? Então a gente precisa tomar cuidado também dessa área da nossa vida, porque a gente vê uma geração que está adoecendo emocionalmente. Nós estamos ficando fracos emocionalmente, sem saber lidar com os nossos sentimentos. Então nós precisamos começar a dar nomes para os nossos sentimentos, entender, orar, jejuar, entregar, fortalecer o nosso espírito, sim, mas também fortalecer os nossos sentimentos, as nossas emoções. Sabe, é hora de descansar, gente. Se o descanso fosse fácil, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. Não seria um mandamento. Então nós precisamos aprender a colocar o nosso corpo em descanso, a nossa alma. São tantas informações, são tantas coisas que vão nos consumindo o tempo todo. E aí a gente vai ficando o quê? Cada dia mais cansado. Então que a gente saiba, né? Separar, que a gente saiba escolher o que vai nos alimentar, o que nós vamos colocar para dentro. Informações, gente, internet, pessoas que a gente segue, músicas que a gente ouve, coisas que a gente assiste, tudo isso tá alimentando os nossos sentimentos. Tudo. Não adianta você querer ser curada e permanecer no lugar que te adoeceu. Às vezes Deus está tentando te tirar de um ambiente, né? De um ciclo ali que tá te adoecendo e você tá teimando. Você tá fazendo tudo em todas as áreas corretas, mas tem uma área da sua vida que você se apega e fala, você agarra na pedra e fala, não, aqui eu não saio. E foi exatamente ali que você foi mais machucado, né? Então, como a gente precisa deixar que Deus nos limpe mesmo, de dentro para fora. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu amo isso, gente, de que nós somos corpo, alma e espírito, porque eu percebo que por muito tempo a igreja negligenciou, sabe? A questão dos sentimentos, a questão das emoções, a questão física, que é tão importante, né? Então, às vezes, a gente começa a ficar religioso demais. Uma pessoa sábia, uma pessoa cheia da presença de Deus, ela sabe tanto que ela é tão importante que ela se cuida. Ela se ama, porque ela sabe que só dessa forma o amor vai transbordar sobre a vida dela. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de cada um aqui. Não saiam daí. Vamos terminar com a nossa oração. Como é bom estarmos juntos aqui mais um dia. Tem muitas pessoas aqui me perguntando sobre a mentoria. E, gente, hoje eu vou falar, igual eu falei com vocês ontem, né? Foi um dia meio atípico, assim, mas acontece. Então eu vou explicar para vocês sobre a mentoria. Muitas mulheres querendo participar e glória a Deus pela vida de cada um, sabe? Eu tenho me dedicado muito para isso, porque como o Senhor tem me ensinado cada dia mais sobre a coragem de ser feminina, como nós mulheres temos uma graça de ser e estão querendo roubar isso a todo custo da gente. Então a gente precisa voltar lá na essência e relembrar quem nós somos, né? Relembrar a graça do ser mulher. E é isso que eu quero te ajudar. Então eu quero pegar realmente na sua mão. A mentoria vão ser 4 semanas, tá? Vai ser um mês. Eu vou dividir em grupos pequenos de mulheres pra gente realmente ter um mover ali, a gente poder conversar, vocês poderem tirar dúvidas, a gente tá realmente
juntas naquele lugar. Então, se você tem interesse e não recebeu um formulário que eu enviei, respondam, podem me mandar no privado do Instagram que eu vou enviar o formulário para vocês, tá? Para vocês preencherem. E, gente, a mentoria não é gratuita, porque tem um estudo por trás, tem um investimento de estudo por trás de tudo isso, né? E realmente é o tempo que eu tô me doando. Eu, por muito tempo, me senti perdida nisso. Senhor, o que o Senhor quer e espera de mim? Então eu percebi que um dos dons que o Senhor me entregou foi esse dom de ensino. Então, por isso, não é gratuito, né? Mas, gente, tá um valor muito acessível para todo mundo. Vai ter opção para dividir. E, realmente, eu tô dispondo o meu conhecimento, estudos que eu investi, tempo que eu investi, livros que eu investi, assim, sabe? Pra realmente ajudar vocês. E provavelmente vai começar daqui 2 semanas. Eu só tô esperando fechar, vou enviar todas as informações pra vocês, tá bom? Pra quem tem interesse, então se você é mulher e tem interesse, me manda uma mensagem no direct que eu já envio pra vocês o formulário. A mentoria vai ser sobre a coragem de ser feminina, buscando a nossa essência, a essência da feminilidade. Qual é a essência da feminilidade? Né? Buscando entender, nos reencontrarmos quem nós nascemos verdadeiramente para sermos. O homem é a cabeça, mas a mulher, gente, ela é a parte sábia, né? Ela é a parte sábia. Não é em vão que o Senhor nos diz que a mulher sábia é dificular, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, eu quero que a gente redescubra a doçura, a sabedoria de ser mulher, a beleza de ser mulher, né? Que a gente entenda o quanto Deus ama as mulheres. Então eu vou falar para vocês a mentoria, vou trazer exemplos bíblicos, vou trazer exemplos da psicologia, pra gente entender também. Então, gente, tá sendo um conjunto, vai ser em busca da feminilidade, corpo, alma e espírito. Tá muito legal, tá muito rico, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, assim eu espero que seja uma bênção para vocês também. Então, eu vou postar todas as informações nos stories. Ontem eu não consegui, mas hoje vai dar certo, em nome de Jesus, tá? Então vamos fazer a nossa oração. Depois da oração eu dou mais algum recado, tiro mais alguma dúvida para quem não quiser permanecer aqui, tá? Então, fechem seus olhos, vai acalmando seu coração, vai acalmando sua mente nesse momento. Deixa Deus ir falando com você, deixa Ele te mostrando tudo aquilo que você precisa de ser transformado ainda. Aquilo que não pertence aos caminhos dele, aquilo que tem te aprisionado, aquele às vezes é um sentimento, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma circunstância, às vezes é uma atitude. Deixa Deus ir te mostrando. Deixa Ele te curar nessa manhã, sabe? Deixa Ele te dar um renovo. Senhor, nós te pedimos, Pai, traga um renovo nessa manhã para nossa alma. Traga um renovo para o nosso espírito. Traga um renovo para o nosso corpo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia se renova a cada manhã e como nós precisamos dela, Pai. Como nós precisamos dela para cumprir as Tuas obras, para viver o Teu propósito. Pai, que a gente escolha todos os dias da nossa vida a melhor parte, que é desfrutar da Tua presença, por onde quer que a gente vá. Pai, que as pessoas recebam a nossa melhor parte, onde é que a gente esteja. Independente do lugar e da circunstância, Pai, que a gente doe o nosso melhor, Pai, que é a parte que o Senhor nos entrega. Porque tudo o que há de bom em nós, Pai, é Cristo. O que há de ruim somos nós mesmos que ainda precisamos ser moldados, transformados, curados, Pai. Então derrama mesmo a Tua cura, Pai. Tua cura nessa manhã, Tua cura física. Se há algum diagnóstico, Pai, o Senhor não vê diagnóstico. O Senhor é o Deus do impossível, Pai.
O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus da cura, Pai. O Senhor vê o que os olhos humanos não conseguem ver. O Senhor é o médico dos médicos. Derrama, Pai, tua cura emocional. Tantas pessoas doentes, Pai, sabe? Depressivas, ansiosas, amedrontadas. Pai, liberta-nos dessas prisões emocionais. Traz como um bálsamo mesmo para nossa alma, Pai. Um alívio, uma esperança, uma fé inabalável, Pai. Te peço uma cura, Pai, uma cura espiritual. Se há alguma área da nossa vida, Pai, que ainda está nos afastando do Senhor, Pai. Livra-nos, sabe? A gente quer, Pai, viver mais do Senhor, viver os teus sonhos, os teus planos, o teu mover. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Cumpra a tua obra na nossa vida, que sejamos instrumentos, que sejamos luz. Sabe, Pai, que onde a gente passe, que as pessoas olhem e vejam que há algo diferente, porque não é nós mesmos, é o Senhor que brilha na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Vem conosco, nos guiando, nos levando para o centro da tua vontade, nos afastando de todo e qualquer mal, Pai. Todo e qualquer mal nessa manhã que tenta chegar à nossa vida, que caia sobre terra em nome de Jesus. Nos dê a alegria de viver nesse dia. Coloque sorrisos. Coloque felicidade no coração, Pai. Coloque esperança. Traga um renovo em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Que bom, mais um dia eu já... Para eu não esquecer o livrinho, hoje é dia 7 de julho. Palavras de sabedoria. A sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam com ela em firmeza. Ter sabedoria significa manter-se firme nas verdades de Deus. Eis algumas verdades para ter em mente ao pedir que Deus lhe conceda sabedoria. Deus a ama muito mais do que você pode imaginar e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O inimigo odeia e despreza tudo que Deus fez em sua vida. Ele sempre tem um plano que é controlá-la e destruí-la. Deus lhe deu o domínio sobre a terra para seus propósitos divinos. O inimigo quer esse poder para seus propósitos malignos. Deus quer usá-la para realizar a vontade dele e para glorificá-lo à medida que ele a obedeça. O inimigo quer usá-la para ser glorificado, destruindo-a no processo. É impossível para Deus mentir. Deus fala apenas verdades e sua palavra comprova esse fato. O inimigo é o pai da mentira. Ele controla as pessoas ao fazê-las acreditar em suas asserções falsas. Deus já venceu o inimigo, a morte e o mundo e quer lhe dar uma vida vitoriosa cheia de verdadeira sabedoria. Querido Deus, muito obrigada, porque me concede sabedoria por meio de tua verdade e me dás vitória sobre o inimigo. Conduze-me conforme teus propósitos para a tua grande honra e glória. Amém. Glória a Deus. Que lindo, né, gente? A sabedoria é a árvore da vida para quem toma posse. Felizes os que se apegam a ela com a firmeza. Que a gente se apegue no dia de hoje à sabedoria do Senhor. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, por mais uma live. Obrigada pela companhia. Quem é a primeira vez aqui, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. A nossa live acontece segunda a sexta, então amanhã nós não temos, nem no domingo. Segunda a sexta, 8 horas da manhã. Nós temos o nosso grupo de devocional no WhatsApp, que lá eu dou alguns recados, mando orações, resumos da live, né? Então o link tá na bio do meu Instagram, tem o nosso YouTube, os recados. O YouTube, que a live vai direto pro YouTube, então eu vou subir agora a live de ontem e a de hoje, tá? E é isso, gente, eu vou colocar o louvor. Enquanto eu toco o louvor, eu vou responder algumas dúvidas que vocês têm sobre a mentoria, tá? Principalmente para as mulheres. Então podem me perguntando que eu vou respondendo vocês. Gente, olha minha mãe aqui, olha. Quem tem dúvidas sobre quem é minha mãe? Te amo!
Obrigada, mãe. Olha só, gente, então eu vou respondendo as perguntas. E aí, quem tiver, se você não quiser permanecer, eu vou deixar o louvor aqui também tocando no fundo. Mas podem ir fazendo as perguntas sobre a mentoria que eu vou respondendo, tá bom? Deixa eu só colocar o louvor aqui. Só um minutinho. Gente, fala a verdade. Minha mãe é linda demais, não é, gente? Ela é linda. Deixa eu falar. A mentoria, gente, vai ser para mulheres, tá? A mentoria vai ser para mulheres. Vai ser mesmo, o título é A Coragem de Ser Feminina. Então nós vamos voltar para a essência da feminilidade, né? E na contramão do que o mundo tá querendo que a gente acredite, para a gente voltar para nossa essência do divino, né? Quão maravilhoso é isso! Quão maravilhoso é a graça de ser mulher! Então é isso que eu quero que vocês relembrem durante a mentoria. A mentoria não tem idade específica, nada disso, gente. É para todas as idades, porque é sempre tempo da gente se reconectar com quem nós somos. Então, talvez você talvez você já é casada, tem filhos, mas sente que se perdeu durante esse tempo. Sente que não sabe qual sua verdadeira essência. Sente que precisa cuidar mais dessa essência. Então é pra você. Talvez você é jovem e ainda não se casou, ainda tá nessa fase, né, da espera em Deus. Essa mentoria é pra você. Você vai ter um privilégio muito grande de se reconectar consigo mesmo, para então entrar numa vida com outra pessoa. Isso é maravilhoso. Então, essa mentoria também é para você, mas não tem uma idade específica, entende? Porque se tivesse todas as opções, eu teria marcado. Então, para quem não tá entendendo, eu enviei um formulário para as pessoas que desejam participar da mentoria para elas responderem. Se você falar que são todas as opções, gente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada, né? Sobre o que tem te adoecido tanto, que você sente que precisa ser melhorado. Às vezes é sua autoestima, às vezes é o seu emocional. Enfim, são várias opções. Então, se você tem o interesse de participar, eu envio o formulário, tá? Eu quero mesmo que todas participem. E aí eu vou enviando todas as informações. Hoje eu vou responder vocês com mais tempo, mas vai ser uma bênção, em nome de Jesus. A gente sempre tá precisando melhorar um pouco em tudo, né? O momento que a gente acha que já acabou, que já se curou em tudo, tem algo errado. A gente sempre precisa melhorar. Então, é sempre tempo da gente buscar, tá bom? Então, glória a Deus por isso. Se você tiver mais alguma dúvida, pode me mandar no privado também, que eu vou responder todas vocês, tá? Mas eu vou dar mais informações, vou passar as datas, vou passar os horários, vou passar tudo. E esse louvor se chama É Tudo Sobre Você. A live vai continuar, gente. A live é um desejo do coração de Deus, né? Ela vai continuar assim. Nós vamos continuar com as lives, 8 horas da manhã. A mentoria vai ser em um outro horário. A mentoria provavelmente vai ser na parte da noite, porque para dar para todas participarem, vai ser uma mentoria online. Então vai ser ao vivo, a gente ali, ó, rosto a rosto, né? Mesmo que online, sentindo mesmo e vendo, olhando uma para a outra. Então vai ser um tempo muito especial. Então eu vou passar as opções de horários, as opções de dia, para ver se vai dar para todo mundo certinho, amém? Mas as lives, elas vão continuar assim, igual eu falei com vocês no grupo, quem tá no devocional, eu mandei lá. Uma coisa não tem nada a ver com outra, um propósito vai continuar, o nosso propósito aqui das lives vão continuar. Na quarta-feira que vem vai ser a nossa live sobre o jejum. Na quarta-feira que vem vai ser a nossa live sobre o jejum, tá? Então muitas pessoas me pediram e a gente vai estudar o jejum biblicamente juntos aqui para as pessoas entenderem mais. Qual a consequência, o resultado, o porquê do jejum, o que a Bíblia diz sobre o jejum, quais os resultados que a gente vê na Bíblia sobre o jejum. Então a gente vai estudar isso juntos.
na quarta-feira que vem eu passo o horário certinho pra vocês, tá bom? Então, gente, é muita coisa que vocês foram misturando, mas presta atenção. A mentoria, só baixar o som, a mentoria não tem nada a ver com a live de jejum, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa mentoria que eu vou dar para mulheres, ela vai provavelmente começar daqui 2 semanas. Primeiro eu tô enviando o formulário para cada uma, para ver quem tem interesse. Então eu vou formar pequenos grupos, vou fazer pequenos grupos de mulheres, tá? Pra gente estar ali junto nesse propósito. A mentoria vão ser 4 semanas, vão ser um encontro por semana na parte da noite. Então eu vou passar os horários, as datas, tudo certinho. Mas a mentoria é outra coisa. A mentoria é sobre a feminilidade, a coragem de ser feminina. É um projeto, né, tão sonhado. Então, essa live do jejum é outra coisa que a gente vai fazer na quarta-feira, que é uma live que está sendo cobrada. Vocês estão me cobrando muito, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é jejum, como fazer o jejum. Enfim, aí eu vou fazer uma live, não tem segredo, não tem mistério sobre o jejum, né? Mas o óbvio também precisa ser dito, que não é tão óbvio, né? Eu também precisei buscar conhecer mais sobre o jejum, ler, estudar para entender o que ele causaria, o porquê, como na Bíblia explica. Então eu quero fazer essa live com vocês na quarta-feira que vem. E sim, a mentoria é paga, tá? Por isso que a live vai continuar, mas a mentoria é quem quer a mais, né? A mentoria é específica sobre o privilégio de ser mulher, tá? Sobre o privilégio de ser mulher. Então, é isso. Quem tem interesse em participar da mentoria, é só me mandar no direct que eu envio o formulário para vocês, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem. No formulário tem tudo, gente. No formulário tem o valor, eu vou encaminhar as opções de pagamento, vai dar para dividir. Eu quero que dê para todas participarem, tá? Então, Deus abençoe muito, muito vocês. Que o final de semana de vocês seja abençoado. Obrigada por mais uma manhã de bênçãos mesmo, na companhia de todos vocês. Glória a Deus pela vida de todos, tá? Então, fiquem com Deus e até na segunda, se Deus quiser. Exatamente, é 99. Então, é R$99 a mentoria. Gente, pra quem tá perguntando, a mentoria vai ser 99, vai poder dividir, tá? Mas, às vezes as pessoas perguntam, mas vai ser paga, não sei o quê. Gente, é um investimento. Eu tô passando conhecimento, tudo que eu estudei, que eu investi. Então, é justo, né? Também é o meu trabalho, assim, e eu quero edificar a vida de vocês. Por isso, nosso propósito aqui não vai mudar, mas é para quem realmente tem o interesse de amar. E pensando que são 4 encontros, gente. São 4 encontros. Vai ser durante um mês, 4 encontros que vai ser livre ali pra gente tirar dúvidas, pra gente falar. Então é isso. Acho que eu sanei todas as dúvidas. Se não, vocês podem perguntar no privado, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu tô aberta para responder todas vocês, tá bom? Então que bênção, gente. Todo mundo falando, é ótimo valor, bem justo. Glória a Deus por isso. Eu quis fazer um valor justo, assim, que eu realmente acho que, se você for parar pra pensar, a gente gasta com muita coisa, né? E a gente precisa pensar, o que realmente importa, né? O que eu tô precisando hoje. Então, é isso. E é isso, né, gente? Eu acho que eu falei demais. Falei. Mas se tiver mais alguma dúvida, eu vou respondendo vocês, tá bom? No direct, pode me mandar no privado. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe muito o dia e o final de semana de vocês. Beijo!